foi isso? Eu vou falar aqui pra vocês uma leitura muito clara pra gente. O que foi isso foi que ele tirou o Lisca do jogo para que o Lisca não fosse no final do jogo reclamar com ele. Que eles venham dar uma explicação aqui do que eles fazem na partida, porque depois a gente fica sem explicação, vamos pro vestiário chateado, é um baita no trabalho que a gente tá fazendo e chega aqui pra ser estragado. Aí não tem como. O São Paulo foi prejudicado num jogo do Campeonato Brasileiro no sábado. E hoje na quarta foi beneficiado. Eu queria entender a quem hoje o Gaciba responde dentro da nossa CBF. A única novidade que eu vejo do Daronco da temporada passada para essa é a tatuagem que ele fez no braço. Né? Fechou o braço, tá bonitão na TV, tá forte, né? Então é isso que ele tá se preocupando. Ele não tá se preocupando com outra coisa. Ele nos tirou o direito de disputar uma partida de igual para igual. Na súmula da partida, Daronco citou as críticas feitas por Pássaro. Disse que foi chamado de ladrão pelo dirigente na descida para o vestiário, além de ser ironizado pela nova tatuagem. Ainda no documento, relato mais grave. Anderson Daronco diz ter tido 2 pneus do carro destinado à equipe de arbitragem esvaziados dentro do estacionamento. Com o resultado, o tricolor paulista avançou de forma tranquila para as quartas de final. Agora aguarda o sorteio da CBF para conhecer o próximo adversário na Copa do Brasil. O detalhe é que com a classificação, o São Paulo arrecada cerca de 3,5 milhões de reais. Gosto de disputar todos os campeonatos. Amo, a minha paixão é futebol. Quero ganhar sempre, ho la vontade de ganhar, de ser competitivos. Porque ganhar não é nunca fácil, mas vamos tentar sempre chegar ao mais alto possível. Agora, com foco apenas na Série B, o Vasco viaja para a Bahia, onde enfrenta o Vitória no próximo sábado. Enquanto o jogo estava 11 contra 11, eu gostei demais da atitude da equipe, do espírito da equipe, desde o treinamento de ontem, né? Infelizmente tivemos o gol anulado, logo depois na expulsão, e aí realmente ficou muito difícil, né, de nós reagir na partida pela qualidade do time do São Paulo, que não tem nada a ver com isso. E o que fica agora é uma energia extra para nós, né? Essa indignação a gente levar para a Série B, né? Que é a nossa principal competição. Eita, mas primeira coisa, vários lances literalmente polêmicos de interpretação, que vai ter gente que vai concordar, tem gente que vai discordar, especialmente marcação ou não de pênalti, que tivemos aí 2 reclamações muito pesadas do Vasco da Gama. Então a gente vai mostrar todos os lances, vamos um por um, Denilson, começando com esse lance do Miranda, que jogou muito no primeiro tempo, com o Léo Jabá. E aí, para você, pênalti do Miranda no atacante que, no caso, jogou de ala direito do Vasco? Pênalti. Pra mim, pênalti. Pênalti, eu vou te falar por quê. Por quê? O Alexandre Pássaro. Pássaro. O Alexandre Pássaro, ele citou esse lance também na coletiva dele. E ele tem razão. Esse lance fora da área, o árbitro dá a falta. A gente tem inúmeros exemplos durante esse Campeonato Brasileiro, temporada passada, agora. Enfim, a gente tem muitos exemplos. Esse tipo de lance, muitas vezes até na altura do peito, e o jogador às vezes dá uma valorizada, mas nesse lance específico, o Miranda deixa o braço no rosto do Léo Jabá, ó, e o árbitro estava muito bem posicionado, ele não deu o pênalti porque ele não quis. Porque pra mim esse lance é pênalti. E por que ele não deu o pênalti? Por que ele não quis dar o pênalti? Não só ele não quis dar o pênalti, não só ele não deu o pênalti, também não foi nem revisar no VAR. Porque era um lance que de repente ele poderia ter ido revisar no VAR. Tocou no rosto mesmo? Tocou, então é pênalti. Ele nem foi revisar no VAR. Então o Alexandre Pássaro, nesse lance, o Alexandre Pássaro tem razão. Pra mim foi pênalti do Miranda no Léo Jabá. E se o VAR também não se manifesta, não é? E não chama o árbitro, é porque o VAR concorda com a decisão do árbitro. E nesse momento, perdão, Roleirão, nesse momento o jogo estava 0-0. E o Vasco estava jogando bem. E o Léo Jabá estava em campo ainda. Entendeu? Agora vamos pro gol anulado do Vasco, o gol marcado pelo Herman Cano, e que foi anulado, segundo a arbitragem, pela mão do Juninho, que é um prata da casa, e que participa da jogada e, inclusive, interfere com mão na bola. Que jogou muito bem o primeiro tempo. Para mim foi o destaque do Vasco no primeiro tempo, o Juninho. Participou muito bem do jogo. No primeiro lance, no primeiro momento, na jogada real e tudo mais, eu não tinha notado o toque na mão esquerda dele. Não tinha notado, de verdade. E aí, na repetição, eu vi que quando a bola bate no braço dele, realmente esse gesto natural dele de correr, de sair, de dar continuidade no lance, ó. Tá vendo? Por que eu acho que ele anulou corretamente? Além do toque na mão, essa bola, quando ele toca na barriga dele, ele perderia o domínio dela. Ela sairia pro lado esquerdo dele e provavelmente se não fosse esse toque. Se não fosse o toque, porque provavelmente o Bruno Alves ali, ó, estaria ali numa disputa de corpo a corpo, busca pelo espaço e tudo mais.
Então, quando ela toca no braço esquerdo dele, ele volta a ter o controle da bola. Pode ver, ó. Ela muda um pouquinho. Ele se beneficia. Entendeu, Leirão? Então, por isso que eu acho que o árbitro, vendo pelo VAR, utilização da tecnologia, anulou corretamente o gol. Bom, aí o Léo Jabá foi expulso numa solada, né, Denilson, que ele dá no Reinaldo. Reinaldo titular, gostou? Reinaldo titular? Jogou muito. Também gostei, achei Jogou que fez uma muito, boa partida. O melhor, jogou muito. E a expulsão, foi justa? Justíssima. Foi Nath, jogou. Foi não, pô. Justíssima. Justíssima. Ele tinha dado o cartão amarelo. Depois ele vai no VAR, ele retira o amarelo e dá o vermelho. O que acontece, Loirão, se você me permite? Ele erra o chute na bola, ele vai com muita vontade, aquele lance de você dividir, mostrar para o adversário que eu tô aqui, que eu tô ligado e tal, tudo mais. Ele erra o chute na bola. Tanto é que a reação dele, de imediato, foi tipo de lamentação. Caramba, errei. Sabe assim? Ele não teve a intenção, óbvio que não, que ele teve a intenção de chutar a bola. Mas ele perde esse time de chutar a bola e aí, pô, sola na... Ó, aí ele erra o chute, ó. Ele vai com tanta vontade que não dá tempo de você encolher a perna. E olha o auxiliar ali olhando o lance também. Não tem, assim, de verdade, na minha opinião, não tem o que reclamar nesse cartão vermelho. Muito bem, agora então, vamos então num outro lance. Bora. Em que o Vasco reclama de pênalti do Rodrigo Nestor no Galarça, a gente vai mostrar agora. Aí eu quero ver se você vai concordar ou não com essa reclamação. Aí, esse lance aí, pra mim o Nestor também, ele percebe que não vai chegar na bola e aí ele diminui esse contato. Diferente do que foi feito com o Léo Jabá. O Léo Jabá, você vê a imagem é muito clara. Aí ele tira o pé. Ele vê que ele não vai chegar. Que se ele faz o movimento também do chute, igual foi do Léo Jabá, e aí seria pênalti. Então você não marcaria esse pênalti? Não, esse daí não. Esse daí não. E até a expulsão do Léo Jabá, o Vasco estava jogando muito bem. Essa expulsão, eu acho que mais até do que o gol que foi anulado do Cano, o que prejudicou mesmo o Vasco foi a expulsão. O Lisca teve que refazer o time. Isso. Todo um desenho tático que não era uma coisa usual no Vasco, teve que ser modificado, não é? Porque o Léo Jabá, ele estava jogando de ala, então não tinha mais essa opção. E aí, no final, ainda tivemos mais expulsões. Além da do Lisca, a do Leandro Castanho, que você quer acrescentar Não, alguma coisa? só um detalhe, que quando o Bruno Gomes sai também machucou sozinho, Sim. e ele coloca o Rômulo, aí também o Vasco perde um pouco dessa saída de qualidade, dessa dinâmica no meio de campo. Que ele foi um destaque aqui, o Bruno Gomes, no jogo do Morumbi, e no comecinho do jogo ele tem uma lesão sozinho, ele acaba sendo substituído pelo Rômulo. Ele teve um espasmo, o Vasco até vai trazer mais informações. Agora, essa expulsão do Castan. Loirão, outra, também acho que não tem o que discutir. Eu também, porque... Quando ele fala... Gente, ele já estava sem recurso nenhum. Não tem o que discutir, porque o Pássaro ele falou ali que o Vitor Bueno tropeçou e perde a velocidade. Não. Mas o Vitor Bueno já tinha uma vantagem na jogada, já estava à frente. E ali, na minha opinião, até porque o Leandro Castanho é um zagueiro experiente, rodado, ele não tem muito o que fazer. Ó lá, olha, já tá atrasado, ele assume o risco. Ele só, o Bueno tropeça porque ele não consegue completar o movimento da corrida, porque o Castan, sem intenção do Castan, estava muito próximo e a sola ó, vai ver o momento do contato da sola. Então ele não consegue completar o movimento da corrida e aí, agora, ó, ele tá na corrida. Aí a perna à esquerda dele toca na canela e aí ele cai. Porque não consegue completar o movimento da corrida. E aí ele cai, há o contato. E aí o cartão vermelho, porque ele ia em direção ao gol. O Leandro Castelo é o último homem ali, ó. Não tem muito o que discutir. Também não tem o que discutir. Mas claro que o Vasco contesta e tá no seu papel, tem que contestar o que acha que é necessário. E finalizamos então com a expulsão do próprio Lisca. Ele estava provocando, porque essa história de não ter público, a gente escuta praticamente tudo. Os microfones estão muito próximos ali dos treinadores e o Lisca, ele ficou na mente do Daronco o jogo inteiro. Loirão, o lance da expulsão do Lisca, e aí você vê a reação do Lisca quando ele fala que tava falando com o time dele, que ele não fez nada, o que eu fiz, foi o único lance do jogo que eu fiquei realmente sem saber, porque eu não vi, tipo... No momento da expulsão, tá? Pode ser que tenha aí um contexto durante todo o jogo de reclamação. Eu acho que aí os auxiliares, aí o quarto árbitro também deve ter ouvido alguma coisa e passa pro árbitro, né? Porque é a única explicação que tem, porque o Daronco veio muito decidido, né? Ele não ficou na dúvida de, foi um jogador, foi algum auxiliar, ele foi muito decidido no cartão vermelho, pro Lisca. Então, provavelmente, o Lisca deve ter falado alguma coisa que tenha incomodado o Daronco, e aí vem o cartão vermelho.
E o que o Daron colocou na súmula, dizendo que o carro destinado para a equipe de arbitragem teve os pneus furados, porque, claro, alguém ficou com raiva do resultado final, e aí esvaziaram 2 pneus, ele relatou isso em súmula. É inusitado a gente ler esse tipo de coisa. Inusitado. É tipo assim, Hermes, você vai sair daqui meia-noite, você vai ficar aqui pelo menos até as 2 da manhã. Só pra você ter uma dor de cabeça. Vamos murchar os pneus. Perrenguezinho, só né? pra você ter um perrenguezinho. Já que você não apitou e tal, segundo os olhos do torcedor, ou de quem murchou ali os pneus Da equipe do de arbitragem veículo, do da carro, equipe de arbitragem e tudo mais, então você vai passar esse perrenguezinho aí. Ô Denilson, agora falando um pouco da partida, claro que o São Paulo foi muito confortável para o Rio de Janeiro, com um resultado de 2-0. O Vasco começou muito bem o jogo, o São Paulo não precisava atacar, não precisava sair que nem louco em busca de mais gols, essa era a função do Vasco, até conseguiu com o Cano, só que um gol bem anulado pela arbitragem, e a expulsão paralisou o Vasco. Aquilo que vinha sendo produzido, parece que os jogadores ficaram perdidos, demoraram para assimilar o que tinha acontecido, e o São Paulo se aproveitou disso. Até a entrada do Romulo no lugar do Bruno, que eu tinha citado aqui, enfim, mudava um pouco, eu achei que muda um pouco, mudaria um pouco essa dinâmica, porque o Bruno tem uma chegada mais jovem, enfim, tem um pouco mais de dinâmica, dá um pouco mais de dinâmica, mas acho que não mudaria tanto o jogo assim, porque o Romulo é um jogador que tem uma saída de bola com qualidade. O problema foi a expulsão ali aos 37, 38 minutos do primeiro tempo, que aí realmente mudou o panorama do jogo, porque até o momento da expulsão do Léo Jabá, o Vasco estava jogando muito bem. O Vasco percebeu, o São Paulo começa bem, com a finalização a meia distância ali do Reinaldo, que dificultou a defesa do Vanderlei e tal. Depois o Vanderlei faz uma boa defesa na finalização do Léo Pelé de cabeça. Só que aí o Vasco, percebendo que precisava, obviamente, fazer um gol e mudar um pouco a dinâmica do jogo, começa a adiantar mais a marcação. Ele já tinha entrado com 3 zagueiros, né, para ter o Léo Jabá e o Zeca mais avançados ali. Aí o Vasco consegue até dominar o jogo, mas aí vem a expulsão do Léo Jabá e a partir desse momento o São Paulo passou a ter mais liberdade, o Benítez passou a jogar mais, ter mais espaço, o Thales, que entrou como titular, também começou a participar um pouquinho mais do jogo, e aí o São Paulo começou a controlar. Na verdade, acho que esse é um ponto importante. Eu brincava ontem que a gente não consegue acertar uma escalação do Hernan Crespo, porque ele muda muito e é forçado a mudar em virtude do calendário, muitas lesões musculares do São Paulo. Mas ontem eu até imaginava que ele jogaria mesmo com os 3 zagueiros, porque é o esquema mais recorrente, mas as prévias apontavam por um outro caminho. Ele escolheu os 3 zagueiros. Acho que o Thales também é uma surpresa para poder preservar. O Luan estava voltando, resolveu dar um ritmo de jogo para ele também. O Pablo ser mantido na equipe também precisava de mais confiança e perdeu 2 gols, assim que até você falou que ele passou aí, aquele passa da bola, mas o segundo é imperdoável, né? Uma chance que um atacante não pode perder e estava ali no finalzinho do jogo, até poderia definir um 3-1 no placar. Mas enfim, um São Paulo bem modificado, mas já pensando no Atlético Paranaense e prevendo que a classificação aconteceria na Copa do Brasil. Foi importante até pelo aspecto financeiro. É isso aí, Loirão. Mas assim, eu não quero defender, não é que eu seja advogado do Pablo, né? Mas as 2 oportunidades no pé esquerdo, né? Também, assim, complica um pouquinho. A primeira ele passa da bola, eu acho que ele perdeu um pouco da leitura do lance. O Reinaldo jogou muita bola, vale destacar, então ele passa um pouco da bola e tenta fazer o gol de letra com a perna esquerda. O segundo passe do Vitor Bueno, também ele passa um pouquinho da bola, tenta recuperar com o pé esquerdo e aí acaba finalizando errado. Mas enfim, aí o torcedor cobra porque vê ali como uma possibilidade clara, mas aí eu tô tentando defender o Pablo aqui porque realmente na perna esquerda passa um pouco da bola, tem uma dificuldade no domínio. Também o campo de São Januário, eu vou te falar, hein?